Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre um mangá chamado Akaihon, e esse mesmo mangá tem suas histórias estendidas em outra obra chamada Kuroihon, e é sobre uma dessas tantas histórias de que se trata o vídeo de hoje. Então seja muito mais que bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar a história propriamente dita, caso você não saiba do que se trata esses dois mangás, ele conta relatos de pessoas que passaram experiências paranormais, experiência com algo não humano. Em sua maioria são almas penadas, em algumas exceções com humanos, mas esses humanos também estão tendo influência sobrenatural de alguma entidade. E como eu já tinha dito no outro vídeo, esse costume de 100 pessoas especificamente se reunirem com 100 velas e de acordo com que cada pessoa vai contando sua história, vai se apagando uma vela, se chama Hyaku Monogatari, que é basicamente o que eu acabei de explicar, e no final de todas as histórias apareceria um yokai, uma entidade sobrenatural. E uma dessas histórias é a história do demônio vermelho, ou Akai-Oni. Então já deixa o like e se inscreve no canal caso você queira conhecer outros mangás desconhecidos de horror. Então vamos para a história. A história começa com dois garotos brincando de baralho num quarto, quando de repente, durante a partida, o garoto maior, chamado Uchi, olha para trás com um olhar de espanto, com um olhar de medo. E o que ele vê basicamente é um Oni, um monstro grande, um monstro feio, um monstro com chifres e vermelho. E esse Oni, esse demônio, carregava uma faca. Mas repentinamente o garoto, que até então estava ganhando numa partida de baralho, acorda assustado. Ele acorda gritando. Aparentemente tudo aquilo que aconteceu tinha sido um sonho. Na manhã seguinte ele encontra o amigo dele, o mesmo que ele tinha sonhado, e conta pra ele que ele tinha sonhado com ele. Quando ele diz isso, eles fazem umas brincadeirinhas sobre, mas passa. Porém ele começou a perceber que depois daquele dia alguma coisa começou a ficar estranha, alguma coisa não estava certa. A cada dia que se passava, o amigo dele ficava mais sujo, ficava mais magro e o cabelo dele se bagunçava constantemente. Não bastando isso, depois de um tempo ele começou a feder. Ele começou a feder muito, exalar um odor horrível, chegando ao ponto dele não aguentar mais o cheiro, dele forçar o amigo dele a ir em uma casa de banho. Enquanto ele ajudava o Uchi a se lavar, ele percebeu que o cabelo dele começou a cair, a pele dele começou a descascar, a descolar do corpo. E a partir desse momento, ele começou a se desfazer, a definhar. Aos poucos, ele ia sumindo. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, parecia que ninguém se dava conta, parecia que ninguém notava, parecia que ninguém via. Depois de um tempo, mais especificamente na formatura deles, seria o dia que eles iriam se despedir. Nesse ponto, ele já nem tinha uma forma humana mais. É como se ele não existisse, ou como se ele fosse menos que uma existência. Depois do Uchi falar que eles não iriam se ver mais, o garoto, que é o protagonista, que é a pessoa que está contando essa história, fica sem saber, ele fica sem entender nada. Uchi ainda fala que mesmo assim ele ainda vai dar o endereço dele, porque mesmo assim eles vão ser amigos, e espera que ele visite ele. Quando o Uchi tá indo para entrar no carro, a gente conhece a mãe dele, a gente vê a mãe dele. Ela tá estranhamente com um sorriso distorcido, com um sorriso amedrontador, mas o garoto nem se importa com isso, nem percebe isso e grita o nome do amigo chorando. O Uchi, ou o que restou dele, o que ainda sobrou dele, ainda acena dando um adeus. Mas de repente o garoto acorda de novo, mas agora diferente do lugar que ele estava no começo da história. Ele estava numa cama de hospital, ele estava hospitalizado. Do lado de fora do quarto tá a mãe e o pai dele chorando, feliz por ele ter acordado. E ele diz que as feridas que ele recebeu, a gente não sabe de onde veio essas feridas, deixaram ele inconsciente. Ele diz que não sabe diferenciar se o que ele teve, se o que ele vivenciou foi um sonho, se foi a realidade ou se foi a continuidade do sonho que ele tinha tido. E é revelado pra gente o que realmente aconteceu durante uma conversa dele com um agente, aparentemente um detetive, um policial. Ele tenta se lembrar, mas o que ele lembra é do demônio vermelho, do Akai-Oni. Mas o detetive diz que não era um Oni. Ele diz que enquanto os garotos estavam brincando no quarto, foi o momento que a mãe do Uchi entrou. Então basicamente o que aconteceu é que aquilo não foi um sonho. Aquele Oni, aquele demônio, era a mãe do Uchi.
ela tinha entrado no quarto carregando uma faca. Como o Uchi estava de frente com a porta, ele viu a mãe dele primeiro, então ele correu para proteger o amigo. Porém a mãe dele não para, ela continua esfaqueando e dando golpes, dando facadas, dando facadas e dando facadas, enquanto o Uchi servia de escudo pro amigo. Quando a polícia chegou já era tarde demais, o Uchi já estava morto. O garoto, ele estava ferido gravemente e a mãe dele tinha tirado a própria vida. Ele disse que os médicos falaram que a situação dele estava terrível, estava horrível, e que o amigo dele segurou nele com todas as suas forças para salvar ele, para defender ele, porque obviamente ele já estava morto. O mangá termina com o garoto dizendo que às vezes ainda sonha com o Uchi, só que diferente dos outros sonhos, ele ainda é Uchi, ele ainda é como ele conhecia. Ele não era sujo, ele não era despedaçado, ele era o Uchi. E assim termina a história do demônio vermelho, Akai Oni. E caso você queira conhecer outras histórias de horror, aqui na tela vai aparecer 2 vídeos que eu falei sobre Tomie e sobre Hellstar Eremina, que são 2 obras muito boas de Junji Ito. Então é isso aí, muito obrigado pela sua presença e até mais.